vez, adorando, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Peço aos irmãos se colocar de pé, abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. O profeta Ezequiel, irmãos, ele tem sido chamado de o primeiro profeta dogmático do Velho Testamento. O profeta Ezequiel, sem sombra de dúvidas, ele é um dos mais influentes homens de todo o curso da história hebraica. O profeta Ezequiel, ele tem levado o título de o pai do judaísmo, o profeta da responsabilidade pessoal. E alguém que estude esse livro de Ezequiel com uma profundidade, vai ver que além de profeta, ele foi sacerdote e também foi pastor, terminando assim então o seu ministério como pastor. Chegou também a ser nominado como o profeta do arrependimento e do juízo, pegando ali a linha de Jeremias. Ele veio também a ser chamado de consolador, foi um arauto e foi também um profeta do reajuntamento. E é aqui que eu quero ficar, um profeta do reajuntamento. Um dia ele profetizou isso aqui, livro do profeta Ezequiel. Vou ler aqui numa tradução mais atualizada. Vai dizer assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos, e ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era enorme o exército no vale. Amém. Pode se assentar. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma mensagem da palavra de Deus, e o título da nossa mensagem nessa noite é anorexia espiritual. Seguindo um pouco a linhagem da palavra, da mensagem que o nosso pastor, ele ministrou aqui na virada de ano, onde ele ministrou ali sobre Neemias, sobre a restauração dos muros da cidade de Jerusalém. Anorexia espiritual. Ouvia-se falar muito sobre anorexia nervosa nos últimos anos. Ouvia-se falar muito sobre isso nos jornais, nas rádios, na TV, até nas redes sociais, na internet, devido à morte de 15 modelos de 2017 a 2019, principalmente em 2019, que foi um ano ali que teve um número muito grande de mortes por anorexia. E o que é anorexia? Anorexia é um distúrbio alimentar que provoca ali uma grande perda de peso. Anorexia nervosa tecnicamente significa jejum autoinduzido, e ele é classificado pela medicina como uma doença mental. Pessoas ali então que elas se esforçam exageradamente para perder peso, mesmo já estando abaixo do seu peso ideal. Lá na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, uma modelo ali chamada Ana Carolina Restor, segundo ali os noticiários da época, Ana Carolina, medindo 1,68 m, ela foi desfilar numa das maiores vitrines ali de modelos na China.
E ela era tida como uma das maiores, para ser uma das maiores modelos fotográficas das passarelas do Brasil e no mundo. Então ela foi desfilar lá nessa vitrine de modelos na China, e lá alguém disse para ela que ela estava acima do peso. Então essa moça, ela caiu em depressão e começou a praticar anorexia nervosa e bulimia. E eu vou repetir aqui, o que é anorexia? Anorexia quer dizer jejum autoinduzido, que é a completa bulimia. O que é bulimia? Bulimia é o vômito autoinduzido, ou seja, quando a pessoa ela não come, ela se torna anorexa, e quando ela come, induz o próprio vômito, aí ela se torna uma pessoa bulímica. Então ela faz o jejum autoinduzido. O resultado, essa moça, ela foi acometida ali de uma enfermidade, chegou a falecer, sendo sepultada ali na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, em 2006, pesando apenas 40 quilos. Ela morreu. Em 2013, outra moça, chamada Daiane Dornelles, de 20 anos, lá do Rio Grande do Sul, também foi acometida de anorexia nervosa. E ela era tratada como uma web ou web celebridade, ou seja, ela se expunha nas redes sociais e era aplaudida no mundo todo pelo corpo dela, magro, pelo que ela seguia, o padrão de beleza magro. Segundo ali o depoimento do médico que acompanhou essa moça, Daiane Dornelles, no jornal Zero Hora, ele relatou ali que ela passou a ter distúrbios depressivos, de ansiedade, comportamento obsessivo, e chegou à automutilação e morreu também de doença generalizada. E mais uma vez vou repetir aqui, talvez vocês estão se perguntando, o que é anorexia? De forma resumida, é o jejum autoinduzido, que completa a bulimia, chamado também de transtorno alimentar, caracterizado ali pela medicina como doença mental. Eu cheguei a ler uma matéria na internet que 70% dos casos é uma predisposição genética, e outros 30% dos casos é o chamado de cultura da beleza magra. Ou seja, a pessoa ela se esforça, faz um esforço para se enquadrar num padrão de beleza magro. A modelo ela não pode engordar, ela tem que cultuar essa beleza magra, porque senão ela não pode servir ali de modelo nas passarelas. Agora eu te digo, sabe por que essas duas jovens morreram? Porque a anorexia nervosa, primeiro, ela provoca perda de peso. Segundo, amenorreia. O que é amenorreia? É a ausência do ciclo menstrual na mulher. Quando ela é acometida ali de anorexia nervosa, então o ciclo menstrual da mulher ela cessa. Essa doença ela provoca também anemia profunda, infertilidade, hipotensão, que é a diminuição da pressão arterial, a queda dos cabelos, perda dos tecidos ósseos. Uma pessoa anorexa, ela tem personalidade perfeccionista. A perfeição, sabe qual é, presbítero Helder? Não é comer, não é engordar. Então fica aquela imagem esquelética, com 30 quilos. Aí a pessoa, ela pega, ela se olha no espelho e ela se vê ali com 90 quilos, mas na verdade ela está com 30. Isso chama-se disfunção corporal, ou seja, o espelho ela mente para ela. Ela está com 30 quilos, mas quando ela olha no espelho, o espelho fala para ela, você tem 90. Isso chama-se disfunção corporal. A busca incansável para se amoldar nos padrões impostos pelo mundo, nesse padrão, nessa cultura de beleza magra. Mas quando o apóstolo Paulo ele vai escrever lá em Romanos, no capítulo de número 12, no versículo 1 e no versículo 2, o apóstolo Paulo ele vai reverter um pouco essa situação dessa cultura de beleza magra, esse padrão imposto pelo mundo. O apóstolo Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo ele vai quebrar um pouco essa psicose, ele vai inverter um pouco essa situação dessa busca incansável para se encaixar ali nos padrões do mundo. Ele vai quebrar aqui, ele vai dizer: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas seja diferente. Renove-se através da transformação da sua mente. Seja diferente do mundo. Não busque se amoldar aos padrões do mundo, mas faça diferente. Ande ao contrário do curso do mundo. Seja diferente.
Louvado seja o nome do Senhor. Então ele inverte essa situação. Ele quebra um pouco essa psicose da beleza magra, desses padrões impostos pelo mundo, pela mídia. Agora presta atenção, irmãos, e olha para mim. Agora eu vou apresentar a vocês a morte de uma outra modelo. E com muita tristeza, o profeta Ezequiel, ele vai nos informar a morte de uma outra modelo. E essa modelo, ela tem vários nomes na Bíblia: a Rebeca, a menina dos olhos de Deus, a sunamita e a morena que desce do deserto. E essa modelo que o profeta dogmático ele coloca para nós nessa noite, ela é acometida de uma doença chamada anorexia espiritual. Aquelas duas morreram de anorexia nervosa, essa aqui morreu de anorexia espiritual. E esse capítulo 37 de Ezequiel aplica ali alegoricamente a nação de Israel. Eu vou repetir esse texto aqui que eu li para os irmãos, numa tradução mais atualizada, se aplica alegoricamente à história de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Se aplica àquele povo que se perdeu no meio do caminho. Essa modelo que o profeta Ezequiel colocou para nós nessa noite, ela é acometida dessa doença terrível chamada anorexia espiritual. Essa modelo, ela deixou de se alimentar da palavra de Deus. E ela perdeu, primeiro, a visão. Segundo, ela perdeu a esperança. E terceiro, ela não teve futuro, porque ela estava cadavérica. Ela estava presa no exílio babilônico. Então ela estava acometida dessa doença chamada anorexia espiritual. Eles ignoraram a voz do Senhor. Eles trocaram a glória de Deus por coisas que não tinham propósito, não tinham fundamento. Ou seja, eles preferiram o nada do que a glória do Senhor. Eles adulteraram, eles viraram as costas para Deus, eles negaram o Senhor, foram rebeldes, eles pecaram contra Deus. E essas foram as causas da sua queda. Essa foi a causa dele ter sido exilado para a Babilônia. E Ezequiel, aqui movido pelo Espírito Santo, como ele mesmo vai nos dizer no primeiro versículo, ele mesmo vai nos afirmar. Ele vê então aqui numa visão um vale de ossos secos. E como eu disse aqui, esse vale de ossos secos representava toda a casa de Israel, tanto Israel, que era o reino do norte com as 10 tribos, quanto Judá, que eram as duas tribos, Benjamim e Judá. Tanto os dois reinos do norte e o reino do sul estavam aqui nessa visão de Ezequiel. Aquele vale de ossos secos representava toda a casa de Israel. A consequência dos seus erros, a consequência dos seus pecados, a consequência de rejeitar a face do Senhor e se afastar da presença do Senhor, resultou na sua morte espiritual. Resultou na morte espiritual do povo. Então Deus, ele pega Ezequiel e faz Ezequiel andar no meio do vale de ossos secos. Aqui nós vemos que Deus, ele não esconde nada, ele anda no meio. Deus, ele fez o profeta Ezequiel andar no meio do vale de ossos secos. Agora vamos criar uma cena aqui, irmãos. Vamos criar uma cena. Imagine Deus aqui, o profeta Ezequiel. Deus falando para Ezequiel: Ezequiel, olha mais ali na frente, Ezequiel. Você está vendo aqueles ossos ali? Foram de um sacerdote. Mais à esquerda aqui, Ezequiel. Você está vendo aqueles ossos ali? Foram de um profeta. Mais um pouquinho mais à direita aqui, Ezequiel. Você está vendo aqueles ossos ali? Foram de um levita. Mais ali na frente ali, Ezequiel. Você está vendo aqueles ossos ali na frente? Foram de um pastor. Foram de pastores e líderes que abandonaram a Bíblia como regra de fé. Está vendo mais ali à frente, Ezequiel? Aqueles ossos ali um pouco mais à direita ali são de membros que abandonaram a Bíblia, que abandonaram a minha presença, que não tem temor mais a minha glória, por aqueles membros que abandonaram a minha glória. Está vendo, Ezequiel? Aqueles ossos foram desses membros. Essa igreja, esse povo, eles precisavam de um avivamento. Era toda a casa de Israel. E nos nossos dias de hoje não está muito diferente. Quando nós olhamos para algumas igrejas, elas estão até pior do que o povo de Israel.
estava nesse momento no vale de ossos secos. Muitas igrejas estão pior do que o povo, perdido em idolatria, perdido em adultério. Muitas igrejas que se encontram doentes. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas eu te digo, irmãos, não foi falta de avisar. Deus avisou o povo, não foi falta de avisar. O profeta Abacuque, 20 anos antes da destruição de Jerusalém, o profeta Abacuque, ele colocou ali um sinal de alerta, um sinal vermelho na nação. Ele dizia: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Então o profeta Abacuque, 20 anos antes, ele profetizou, e ele colocou esse sinal de alerta vermelho na nação. Ele avisou antes. O profeta Abacuque, em outras palavras, ele disse: vocês, se não buscarem o avivamento, vocês vão ser levados cativos, serão exilados na Babilônia, vocês vão para um vale de ossos secos. Não foi falta de avisar. Deus levantou Abacuque, Deus levantou Isaías, Deus levantou Jeremias, mas ainda assim o povo tampou seus ouvidos para a voz de Deus e preferiu continuar pecando, preferiu ir para o vale de ossos secos. E muitas igrejas se encontram nessa situação. Muitas igrejas não estão muito diferentes dessa situação. E eu venho aqui, irmãos, nessa noite, um pequeno servo de Deus, talvez um servo inútil, o mais pequeno de todos, para te trazer um recado hoje. Se você se encontra nessa situação, conserta, busca o avivamento, busque a face de Deus, porque Ele vem daqui a pouco. Jesus vem daqui a pouco, e não vai demorar não, e eu creio nisso. Deus, Ele nunca deixou de avisar. Deus sempre levantou os profetas para avisar com antecedência sobre o juízo, sobre a destruição do povo. Deus sempre levantou os profetas para avisar. Deus nunca deixou o povo sem avisar e nunca deixou desamparado. Deus sempre levanta os profetas para profetizar ao povo. Deus dá a opção, Deus dá os dois caminhos. Vocês vão seguir ou vocês não vão seguir? Se vocês não vão seguir esse caminho, o caminho curto, o caminho espaçoso, o caminho amplo, vocês vão para a destruição. Mas se vocês seguir o caminho estreito, se vocês se arrepender, se vocês se humilhar na minha presença, se vocês se converterem dos seus pecados, dos seus maus caminhos, então vocês vão ter vida, então vocês vão ter avivamento, então vocês vão ter renovo, então vocês vão ter restauração espiritual, então vocês vão ter transformação. Deus, Ele deu os dois caminhos para o povo. Deus sempre dá, Deus sempre vai levantar alguém para profetizar. Deus nunca vai deixar, nunca deixou o povo e nunca vai deixar a igreja desamparada. Deus sempre vai levantar um para profetizar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, irmãos, muitas das vezes que mudar os nossos conceitos. Muitas das vezes nós precisamos fazer aquilo que o Senhor ensinou na ceia, nos examinarmos a nós mesmos, ver como nós estamos diante de Deus. Porque, irmãos, se nós não estiver seguindo a palavra de Deus, se nós não estiver no centro da vontade de Deus, infelizmente, irmão, mais cedo ou mais tarde, nós vamos parar no vale de ossos secos. Nós vamos parar no vale de ossos secos. Se nós não dermos espaço para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, entrar na nossa vida, nos direcionar, queremos caminhar por nossas próprias pernas, nós vamos parar num vale de ossos secos. Nós temos que mudar nossos conceitos. Nós temos que muitas das vezes nos reavaliar para ver como que nós estamos diante da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como aconteceu com a igreja de John Wesley. A igreja de John Wesley, quando você olha a história da igreja de John Wesley ali, era a igreja que tinha poder, dons espirituais, revelações. Mas a geração de John Wesley se foi, a geração de Carlos Wesley se foi, mas entrou a nova geração que não tinha compromisso com a palavra. Agora onde que algumas dessas igrejas estão? Estão ali se misturando com os costumes da igreja romana, fazendo casamentos ecumênicos, se tornando igrejas liberais. Ou, meus irmãos, ou a gente muda a nossa posição, ou a gente vai parar no vale de ossos secos. Infelizmente essa é a verdade. Ou nós mudamos nossos conceitos, ou nós vamos parar em um vale de ossos secos. Essa nova geração não tinha compromisso com a palavra. Não tem, ainda
Temos ali as igrejas raízes de John Wesley, as igrejas wesleyanas, que ainda se mantém firme ali, ó, na doutrina, na palavra, se mantém ali na santidade, mas uma grande maioria está perdida. A grande maioria está indo contra os princípios bíblicos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E uma grande classe de igreja nos nossos dias de hoje não está diferente. Muitos crentes doentes, muitos crentes anêmicos, com anorexia espiritual. E não foram poucas vezes que eu vi, não somente aqui em Minas Gerais, em São Paulo, em todos os estados. Muitas igrejas que eu vi com meus próprios olhos, ninguém me contou, eu vi. Um dia eu fui visitar uma igreja, entrei na igreja, começou bem os louvores ali, aí foi para 1 hora de revelação. Começou 1 hora de revelação. Até então, amém. E lá era 1 hora de revelação. Passou uma palavra. Lembro até hoje onde que ele pregou. Ele pregou a ressuscitação do filho daquela mulher. Não vou me lembrar o nome agora. Jesus ressuscita o filho dela lá no velório. Ele pregou 5 minutos da palavra. Os outros 50 foi mais de mais revelação. Aí acabou a revelação, fez uma oração, mais revelação. Ou seja, são igrejas doentes, irmãos, anêmicas, que tem retirado o alimento espiritual, que tem retirado aquilo que traz vida para nossas vidas espirituais. São igrejas doentes, são igrejas anêmicas, com anorexia espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O anorexo espiritual dentro das igrejas é aquele que não carrega a Bíblia, não abre a Bíblia, não lê a Bíblia. São crentes doentes. E o anorexo espiritual, quando ele vem ao culto, ele foge do alimento, ele resiste ao alimento. Mas pior do que daquele que foge, do que aquele que resiste, é o crente anorexo que vem para a igreja, levanta a mão para cima, dá glória, pula, rodopia, mas quando chega lá fora, presbítero, ele vomita tudo lá fora. Ele vomita tudo lá fora, evangelista André, ele vomita tudo lá fora. Tudo que ele alimentou aqui dentro, lá fora ele vomita tudo. Lá fora ele é outro crente, ou se é crente. Aqui até a saudação dele é diferente. É humilde, é alegre, mostra ali um avivamento, mostra ali uma espiritualidade. Você olha e fala, ó, que irmão espiritual. Mas ele vomita tudo lá fora. Ele vomita tudo lá fora. São crentes bulímicos, são crentes anêmicos. E essa é uma realidade da igreja. Quando eu falo igreja, não falo placa, falo como corpo. Em todas as igrejas é uma realidade, infelizmente. E nós temos que pregar contra esse mal. Nós temos que alertar o povo contra esse mal. E se você se encontra nessa situação, irmão, eu venho aqui nessa noite profetizar o avivamento de Deus na sua vida. Eu profetizo o avivamento de Deus na sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Lá fora é outro crente. Você até estranha a atitude dele lá fora. Umas palavras meio diferentes, umas brincadeiras meio estranhas. Lá fora é outro crente, ou se podemos chamar de crente. Conheço muitos que, por não terem a palavra dentro do seu coração, estão perdendo peso. Basta qualquer vento de inovação, de movimento, ó, ele some, desaparece, muda de igreja. Mas aí quando vê um vento de doutrina também, ó, é o Mr. M, você não vê, some, foge do ensino, foge da palavra. Vejo crentes que andam atrás de movimentos antibíblicos. Vejo crentes que andam atrás de programas fora do princípio de Deus. Eu vejo aqueles crentes que andam atrás desses profetas de lives. O que é os profetas de lives? Você paga o pix, eu te profetizo a prosperidade. Isso são crentes doentes, irmãos. São crentes anêmicos. São crentes anoréxicos com falta da palavra de Deus. Esse é o resultado de resistir à palavra de Deus. De não ter a palavra de Deus no coração, não tem peso. Qualquer coisinha fora da Bíblia, qualquer heresia que você prega, ele acompanha. Porque não tem peso, é raquítico. Ele não tem peso, não se alimenta. Eu vejo muitos crentes também que são como eucaliptos defeituosos. O eucalipto com defeito, ele tem altura elevada, mas sem raiz e sem palavra de Deus. Sem raiz e sem palavra de Deus. No versículo de número 3, aqui do texto onde nós lemos,
Veja aqui que Deus ele faz uma pergunta ao profeta Ezequiel. Ele pergunta assim para Ezequiel: Ezequiel, acaso poderão tornar a reviver esses ossos? Aí o profeta vai responder ao Senhor: Senhor, tu sabes. Então Deus vai falar assim para o profeta Ezequiel: profetize a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então nós vamos ver aqui que Deus vai dizer ao profeta para que ele profetize ao vale de ossos secos, para que eles ouvissem a palavra do Senhor, para que eles se atentassem à palavra do Senhor, para que eles se inclinassem os seus ouvidos à palavra do Senhor. Mas hoje o que nós vemos no nosso dia de hoje é o alimento espiritual sendo retirado de muitas igrejas. O que nós vemos hoje é o precioso alimento sendo retirado das igrejas. O que nós vemos hoje é muitos crentes rejeitando o precioso alimento. Deus muitas das vezes está usando o pregador aqui. O pregador muitas das vezes, irmão, ele sacrifica, ele trabalha, chega, escreve a mensagem de madrugada, no dia ele jejua, ele ora, se prepara para estar aqui orando. Aí Deus está aqui usando o pregador, Deus está falando através do pregador, e o anorexico espiritual ele está conversando no fundo da igreja, está mexendo no WhatsApp, está mexendo no Instagram, está tirando foto no banheiro. E eu vi muitas das vezes isso na minha vida. Resiste ao alimento. Ah, se é esse pregador eu não vou ouvir. Fica fora da igreja, vai lá para fora. É anorexia, está doente, irmão, está precisando do alimento espiritual para reviver, para avivar de novo. Muitas das vezes Deus está falando, Ele está aqui rejeitando a mensagem. Ah, São presbítero, ele está pregando, eu não vou não, eu não vou no culto. É anorexia, é a atitude de uma pessoa anorexica que está rejeitando o alimento. Eu glorifico a Deus pelo nosso missionário Luiz, pelo nosso presbítero Helder, pelo nosso evangelista André, nosso evangelista Iago, todos os nossos pregadores aqui da nossa igreja. Eu me alegro, irmão, quando eu sento no banco e ouço nossos irmãos ministrar. Prefiro muito mais, 1000 vezes, sentar e ouvir nossos irmãos pregando do que sentar e ouvir um teólogo pregar, um conferencista, um expert da Bíblia. Não, prefiro 1000 vezes ouvir nossos irmãos pregar. Prefiro 1000 vezes. Eu glorifico a Deus pela vida dos nossos irmãos, porque o que nós vemos muito hoje nos nossos dias é muita performance e pouco poder, é muita teologia e pouca Bíblia, é muitos oradores e poucos pregadores, é muito teólogo, é muita letra e poucos biblistas. Graças a Deus aqui nós temos biblistas. Eu louvo e glorifico a Deus que desde quando eu entrei aqui, nós sempre tivemos biblistas dentro dessa igreja. Nós sempre tivemos biblistas, irmãos que pregam na simplicidade, pregam o que está na Bíblia, não foge da Bíblia, não precisa adequar aqui algum versículo para fortalecer alguma teoria sua. Não, Bíblia. Aqui nós temos biblistas, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu louvo a Deus. Mas tem crente anoréxico que resiste. Ah, o Luiz vai pregar, ah, eu não vou hoje, porque eu não gosto do Luiz. Ah, o evangelista André vai pregar, ah, não vou hoje, porque eu não gosto do André. É o crente anoréxico, é a atitude de crente anoréxico, doente, anêmico. Está precisando, irmão, de palavra, está precisando do alimento, está precisando ser tratado, irmão. Isso é doença. Doença espiritual, isso causa morte espiritual, causa frieza. Esses são os crentes anoréxicos dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E é a palavra de Deus, é isso aqui, irmão, que nos fortalece, que nos limpa. É isso aqui que nos direciona. É a palavra de Deus que nos liberta, que nos cura, que lava a nossa alma, lava o nosso espírito. É a palavra de Deus que fortalece a nossa fé. É a palavra de Deus que nos vivifica, que nos renova, que nos restaura. É a palavra, irmãos, é a palavra. É a palavra de Deus. Pregue a palavra, irmão. Pregue a palavra. É a palavra que traz vida. A palavra que traz vida ao que está morto. É a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra. Paulo vai dizer: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. É a palavra. Como que eu sei disso? A palavra. É a palavra. E tem muitos crentes que estão dormindo, estão mortos, estão frios espiritualmente, necessitando do alimento. Prega a palavra, meu evangelista André. Pega a palavra, presbítero Helder. Prega a palavra. Pegue a palavra. Pregue a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nosso Deus. Aleluias. No versículo 5 vai dizer assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E saberão que eu sou o Senhor. Aleluias. É ano, irmão, de restauração espiritual. É ano de renovo. É ano, irmão, é tempo de nós buscarmos o avivamento espiritual novamente. O avivamento, não aquele avivamento de final de culto, não. O avivamento genuíno, o avivamento que vai nos carregar pelas ruas, no nosso trabalho, na nossa casa, em qualquer lugar que a gente esteja. É esse avivamento, é o Espírito Santo se movendo dentro de nós, manifestando a sua presença dentro de nós. É esse avivamento, o avivamento genuíno que nós temos que buscar neste ano de 2023. É o avivamento espiritual, o avivamento genuíno. Deus manda ali o profeta Ezequiel profetizar para os ossos, e os ossos ali então eles reviveram. E eu, irmãos, continuo profetizando sobre a vida da igreja. Quando eu falo igreja, não é só a nossa, é toda a igreja como um corpo, é batista, é assembleia, é Shekinah, é todas as igrejas. Eu continuo profetizando aqui nessa noite o avivamento de Deus nesse ano de 2023. Nós vamos voltar às raízes, irmãos. Nós vamos voltar a temer o nome do Senhor. Nós vamos voltar a chegar no culto, dobrar o nosso joelho e orar. Nós vamos voltar a ter aquele anseio pela presença, aquele anseio pela palavra, aquele anseio de estar aqui na escola bíblica, de estar aqui no culto de ensino quarta-feira, de estar aqui no domingo, de estar na célula, de estar no ciclo de oração. Nós vamos voltar a ter esse anseio novamente no nosso coração. Eu profetizo e eu creio que é ano de restauração, é ano de avivamento, é ano de renovo de Deus na nossa vida. Aleluia. Aquela modelo, ela precisava de um avivamento que viria dos quatro ventos. E com muita tristeza, irmãos, eu vou falar a verdade para os irmãos, e eu vou repetir aqui, que eu vejo precioso alimento sendo retirado de circulação. Eu tenho visto, irmão, Bíblias fora das mãos do crente. Que geração é essa, irmão, o presbítero Helder? Que geração é essa? Mas graças a Deus, irmãos, que nem tudo é tragédia. Ainda há uma classe de crente em extinção, mas ainda há uma classe de crente. Aleluias. Ainda existe, presbítero Helder, os bereanos, de Atos capítulo 17, versos 10 e 11, que eram nobres e examinavam as escrituras todos os dias. Seja você um bereano. Seja você um bereano. Ainda há uma pequena classe de crente ainda que tem aquele anseio pela presença, aquele anseio pela palavra, tem um espírito de bereano dentro dele. Seja você um bereano. Seja você um bereano. Irmãos, o que seria de nós se não existisse a Bíblia? O que seria desse mundo se não existisse esse livro chamado Bíblia? Nenhum ser humano ele teria noções legítimas de Deus, porque a Bíblia é um neurônimo dos pensamentos de Deus. Nós só estamos aqui porque Deus está pensando. A Bíblia, meus irmãos, ela é uma partícula dos pensamentos de Deus. A Bíblia, ela é a mente de Deus no papel. E atenção, olha para mim, a Bíblia é o único livro que quando você abre e lê, o autor está sempre presente. Amém. Aleluia. Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Quem não tem, compre uma Bíblia, porque quem vive com a Bíblia vive melhor. Quem sabe de Bíblia sabe melhor. Quem pensa segundo a Bíblia pensa melhor. Quem age de acordo com a Bíblia age melhor. Quem fala o que está na Bíblia fala melhor. Ele não precisa ter faculdade, ele não precisa ter cultura, não precisa ter cultura secular, ele não precisa ser um doutor, mas Jesus dá a Bíblia para ele, dá a Bíblia para ele. Jesus batiza, Jesus transforma, Jesus salva, Jesus liberta, porque ele conhece de Bíblia, ele sabe de Bíblia, ele sabe das verdades íntimas de Deus. Dá a Bíblia para ele. Não precisa ter faculdade, não precisa ter cultura, mas dá a Bíblia para ele. Até o pregador se rende.
que Deus ele faz grandes coisas. Quando nós olhamos ali os mormons eles não deixam de carregar ali a Bíblia de Joseph Smith Jr., aquele que fundou ali a igreja dos mormons. Ele não deixa de carregar a Bíblia de Joseph Smith. Quando nós olhamos ali o espírita kardecista, ele é craque, ele é 10 no que diz respeito às agendas de Kardec. Ninguém sabe mais das agendas de Kardec do que eles. Quando você olha ali e procura um adventista, ele sabe de cor o que está ali na Bíblia da senhora Welly Wright, o conflito de gerações. Ele sabe tudo o que está ali na Bíblia da senhora Wright. Aí você procura ali as testemunhas de Jeová. Eles estudam todos os dias aquele livro da capa verde que é cheio de heresias. Aí você vai lá e olha os muçulmanos. Os muçulmanos do evangelista André, 5 vezes ao dia, eles tendem o Alcorão deles, se dobra os seus joelhos, debruça em cima do Alcorão, 5 vezes ao dia eles oram, os muçulmanos. Mas o crente, o povo de Deus, ele deixa de carregar a Bíblia. Não todos, mas uma grande classe, uma grande maioria deixa de carregar a Bíblia, deixa de abrir a Bíblia, deixa de ler a Bíblia, deixa de buscar Deus no íntimo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nem tudo é tragédia. Ainda há esperança, irmãos. Ainda há esperança. E eu creio que Deus vai trazer um renovo sobre a nossa vida, sobre as igrejas do Brasil e do mundo. Eu creio nisso, irmão. Um crente que não lê, não abre sua Bíblia, não carrega sua Bíblia, não lê sua Bíblia. O crente que ouve a palavra, mas resiste, rejeita, não pratica a palavra. Aquele crente que ouve e induz o próprio vômito, como eu disse lá no começo, sobre a bulimia, que induz o próprio vômito, se alimenta, mas induz o vômito, para não ficar com aquele alimento, para não ganhar peso. Esses crentes que ouvem a palavra e não praticam a palavra, são bulímicos, sofrem de disfunção corporal. Quando eles olham no espelho, o espelho mente para eles, eles acham que estão fortes, mas na verdade estão raquíticos. Como diz aí, né? Está só o pó da rabiola, está só os ossos. Mas quando nós olhamos lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 23 ao 25, olha o que Tiago vai dizer ali. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para longe se esquece de como era a sua aparência. É os crentes bulímicos. Se alimenta da palavra de Deus, mas quando sai da igreja induz o próprio vômito, e quando se olha no espelho nem consegue ver mais como que ele está, não consegue se lembrar mais como que ele é, está só os ossos, está catavérico, está com 30 quilos, mas está achando que está com 90. É o crente bulímico que induz o próprio vômito, são crentes que precisam, irmão, da palavra de Deus, são crentes que estão precisando ser tratados da palavra de Deus, são crentes que estão precisando de escola bíblica dominical, são crentes, irmãos, que estão doentes. E voltando lá para a anorexia, que eu falei lá no início da administração, lá na introdução, o nosso corpo, ele é inteligente, o nosso organismo ele é inteligente. Quando o organismo ele começa a perceber que ele não é alimentado, lá naquelas 2 modelos que eu falei lá na introdução, ele começa a suspender, então ali o ciclo menstrual. Então quando ele começa ali a suspender o ciclo menstrual, então a mulher ela deixa de produzir, ela deixa de sangrar. E se ela não sangra, ela não ovula, não tem reprodução. Hoje é uma geração, uma classe de crentes que não tem ovulado mais, que não tem reproduzido mais. Igrejas que têm vivido contrário à mulher do fluxo de sangue. Porém, a mulher do fluxo de sangue, ela tocou Jesus porque sangrava. Hoje, muitas igrejas, muitos crentes não tocam Jesus porque não sangram mais, não reproduzem, não ovulam, não tocam mais Jesus porque não sangram mais, não está tendo reprodução, não está vivo, está todo estéril por dentro. Mas ainda há esperança, irmãos, ainda há esperança. Isaías capítulo 53, verso 2, vai dizer ali, falando do Senhor, o nosso Salvador, falando do Messias, vai dizer ali, porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de terra
seca. Assim como o Senhor subiu ao Calvário como renovo, como se fez ali raiz de terra seca, eu profetizo, irmão, que Deus ele vai trazer um renovo, que Deus ele vai se fazer raiz no meio dessa terra seca, na nossa geração, na nossa década. Deus ele vai trazer um renovo espiritual, vai trazer a restauração para o seu povo, vai trazer o verdadeiro avivamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Busquemos, irmãos, o avivamento espiritual. Depende de mim, depende de você. Eu não posso buscar por você. Busquemos o avivamento espiritual. Eu posso clamar, eu posso profetizar, mas você tem que buscar. Se você se encontra nessa situação, se você se encontra doente, se você se familiariza com essas características de crente doente, busque o avivamento e ainda há tempo. Busque avivamento, que Deus está te dando uma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo precisa se arrepender, o Brasil precisa se arrepender, a igreja precisa se arrepender. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Isaías capítulo 55, verso 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias capítulo 29, verso 12: então me invocareis e passarei a orar a mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É tempo de buscar o avivamento, é tempo de buscar o renovo espiritual. E se você, irmão, já se encontra nessa situação, busca ainda mais o fortalecimento espiritual. Ezra lhe trouxe aqui um comentário na escola bíblica, muito interessante, onde nós estamos tratando de avivamento espiritual. Ele diz ali que se você colocar uma vela e vir com um isqueiro, se você não colocar ali um fogo na vela, ela não vai pegar fogo. Então, ou seja, por quê? Nós temos que nos mover. É nós que temos que ir ali, levar o fogo até a vela e manter a vela acesa. Somos nós. O pastor Roberto, ele citava aqui uma frase, que nós somos igual uma fogueira. A nossa vida espiritual é igual uma fogueira. Se você coloca a lenha lá e acende fogo, a chama vai ficar ali, mas se você não reabastecer, ela vai apagar. Então que nós reabastecemos a chama do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós busquemos um avivamento espiritual, que nós busquemos, irmãos, a restauração nas nossas vidas espiritual. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E o profeta Ezequiel vai dizer assim, já para encerrar: e profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército enorme. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ali trouxe a restauração espiritual para esse povo. Deus trouxe o avivamento para esse povo, porque Deus levantou um lá para profetizar o avivamento. Deus levantou um lá no meio do vale para profetizar a restauração. E o profeta Ezequiel, ele profetiza, ele vai ver ali então a restauração física, e no final ele vai ver ali a restauração espiritual. Aí ele vai dizer aqui, e eu profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou nele, e viveram e se puseram de pé. Então eu aqui, irmão, um pequeno servo de Deus, o mais pequeno de todos, o mais necessitado de um avivamento, eu clamo a Deus aqui, eu oro a Deus pelo avivamento espiritual no meio da igreja, no meio da obra, no meio do povo. Eu clamo pelo avivamento espiritual. Queria